Bahar termina de vestir os filhos e coloca os casacos neles. Então eles descem pontualmente e Bahar lhes entrega as mochilas. Satyumi sai do apartamento, Arif o encontra e avisa que veio procurá-lo. Satyumi pergunta-lhe por que e Arif diz-lhe que o seu pai lhe pediu que o levasse à escola e se certificasse de que estava bem. Satyumi responde que não é necessário porque conhece o caminho e já trabalhou por estas ruas. Arif pede-lhe que pare e diz-lhe que não irá mais para a escola sozinho, irão juntos. Aí pergunta ao menino se ele tomou café da manhã e Satyumi diz que comeu um pouco. Arif diz que está tudo bem e os dois descem as escadas, encontram Bahar e as crianças e se despedem deles enquanto sobem para a estrada. Bahar pergunta a Satyumi se ele vai para a escola e Arif diz que sim. Bahar deseja muita diversão a Satyumi e ele vai embora com Arif. Bahar corre para Satyumi, arruma sua camisa e jaqueta e avisa que nenhuma criança daquele prédio sai sem um beijo. Ela beija suas bochechas e lhe deseja boa sorte hoje. Satyumi caminha com Arif e olha para Bahar, pois ele nunca recebeu esse tipo de carinho. Enver sai do prédio e cumprimenta Bahar, depois pergunta se as crianças ouviram a briga da noite passada. Ela responde que sim e que sua irmã Sirin ficou encarregada de contar o motivo da discussão. Enver quer saber o que Sirin contou a eles e Bahar conta a ela. Ele diz que inventou que Dursun levaria Arda para pedir esmola. Bahar acrescenta que a culpa é deles por terem deixado aquela louca sozinha com os filhos. Enver, chateado, diz que essa menina sempre dá um jeito de estragar tudo em seu caminho e acredita que agora eles sempre terão que vigiá-la. Ele fica indignado porque Sirin disse isso para as crianças, mas Bahar o acalma dizendo isso. Ele já falou com as crianças e disse que era uma piada. Enver diz que o que mais o incomoda é que Sirin sabe bagunçar as coisas e ontem ele estava prestes a acreditar que roubaram os brincos. Ele garante que Sirin entra na cabeça das pessoas como se fosse uma doença e pede para ele Bahar se isso for verdade. Bahar acena com a cabeça e Enver pergunta quem acreditaria que eles são capazes de roubar. O alfaiate se culpa pela atitude de Sirin e diz que sempre permitiu que ele falasse o que quisesse. Bahar pede que ele se acalme e eles dizem que se encontrarão mais tarde. Seida sai correndo do prédio e, apavorada, diz a Bahar que você não encontra Satyumi em lugar nenhum. Ela corre em busca do menino e Enver diz que deveriam chamar a polícia, mas Bahar a impede e informa que Arif o levou para a escola. Seida se sente mal e diz que havia esquecido e não o ajudou. Bahar acalma e eles entram novamente no prédio. Por outro lado, no percurso escolar, Doruk pergunta à irmã por que ela olhou para ele com cara de raiva. A menina conta que olhou para ele assim porque perguntou à mãe sobre o encontro e ela disse para ela não fazer isso. Ela corrige Doruk dizendo-lhe que não se chama Fita, mas sim Sita. Doruk pergunta se ele estava com raiva porque não disse direito e Nizam responde que não foi por esse motivo. Doruk pergunta o que é um encontro e eles discutem porque Nizam diz que sua mãe não tinha namorado e Doruk lembra que Sirin disse que sim. A menina lembra que quando ficaram trancados no mesmo quarto que Sirin, ela lhes disse que todos ali tinham sorte de ter um pai que os ama. Infelizmente Nizam e Doruk não têm mais pai, mas não precisam se preocupar porque Bahar teve um encontro, o que significa que em breve terão um pai. Nizam chateada diz a Doruk que sua tia Sirin é uma mentirosa e mente o tempo todo. Ambos ficam pensando. Arif e Satyumi vão para a escola. O jovem pergunta-lhe se não tem mochila e Satyumi responde que não. Arif diz a ele que está tudo bem e então ele comprará o que precisa. Satyumi diz-lhe que não é necessário porque ele não irá mais à escola. Arif pergunta se eles vão reprová-lo e Satyumi responde que não. Arif oferece sua ajuda nas disciplinas em que ele poderia se sair mal, como matemática, mas Satyumi recusa. No apartamento de Seida, ela e Bahar estão na cozinha preparando o café da manhã para Arda. Bahar diz que Satyumi comia pão com azeitonas e é muito esperto. Seida continua mencionando o quanto se sente mal e culpada por não ter prestado atenção às necessidades de Satyumi. O pobre menino não comia quase nada para ir à escola e se não fosse por Arif poderia ter se perdido. Bahar diz a ele que ele é uma criança que não teve escolha a não ser se defender sozinho. Seida pergunta a Bahar o que farão com Dursun e de onde conseguirão o dinheiro porque ele não desistirá da criança. Bahar responde que Enver vai consertar e Seida pergunta como e Bahar faz gestos lembrando de Enver com a arma na mão. As mulheres riem e Bahar diz que elas são loucas e que graças a Deus Enver não atirou em ninguém.
Seida então pergunta a Bahar se ele teve notícias de Sen e Bahar responde que recebeu ligações dela na noite passada, mas ele seguiu o conselho de Kismet de não atendê-lo. Ele entrará em contato com ela hoje, pois pediu que ela o informasse se tentasse contatá-la. Enquanto isso, Arif chega com Satyumis à escola, dá-lhe uma passagem e diz que é de seu pai, Henry. Satyumis diz-lhe que é óbvio porque o outro não lhe dá dinheiro, apenas tirou dele. Arif avisa que ele será pego na saída e pede que ele não fuja ou Seida ficará brava. Satyumis diz a ele que está bem e se dirige para a entrada da escola, mas espera a saída de Arif, sai da escola e corre na direção oposta. Seida acomoda Arda na sala para que ela termine de montar um quebra-cabeça. Bahar serve seu café e Seida pergunta por que ela colocou o colar. Bahar diz a ele que não há nada de especial nisso porque um amigo deu a ele. Seida diz que é verdade, apenas uma amiga. Depois de alguns minutos, Arif chega na casa de Seida e Bahar pergunta quem ele é. Seida diz que ele é seu amigo e Bahar cumprimenta Arif. O jovem diz a Seida que não devem se preocupar com Arda, ele conversou com Henry e este informou que não podem levar a criança sem ação judicial. Seida pergunta quando podem ir a tribunal e ele diz dentro de alguns meses, pois o processo demora algum tempo. Arif diz a eles que na verdade veio visitá-los para avisá-los sobre a arma de Sarp que Enver sacou ontem à noite porque eles não podem ficar com ela. Seida diz que eles deveriam simplesmente jogá-la no mar, mas Bahar diz que essa não é a solução. Arif avisa que pode pedir um conselho a Kismet, pode até ir hoje. Seida pede que tudo que ele conversar com ela seja cara a cara para evitar mais mal-entendidos. Arif diz que está tudo bem, se despede e vai embora. Bahar avisa a amiga que ela deve se preparar para ir à entrevista para o emprego que encontrou no jornal. Seida lhe deseja boa sorte. Fazila preparou o café da manhã para Raif e bate na sua porta para ele recebê-lo. Porém, Raif grita com ele que não quer nada e exige que ele o deixe em paz. Fazila pede que ele não faça isso, ele não come nada desde ontem e não pode continuar assim. Ela volta para a cozinha preocupada. Por outro lado, vemos que Bahar desce do ônibus e liga para Kismet. Ela pede desculpas por incomodá-la, mas gostaria de se encontrar com ela, pois pediu que ela avisasse se Sen ainda a estava incomodando e ontem ele estava ligando ela insistentemente. Kismet diz que ele cuidará disso e desliga a ligação. Ela está em seu escritório com Sen. Kismet pergunta com raiva se ela não tinha dito para ela não incomodar mais Bahar. Sen responde que se ele contou isso a ela, ele não se lembra. O malfeitor se sente Kismet exige que ele pare de fazer as coisas pelas costas, pois parece que ele está realmente fora de controle. Sen apenas ri e responde dizendo olha quem está falando. Kismet diz-lhe que não quer continuar a trabalhar com ele, não pode fazê-lo, pois a sua confiança não é a mesma e pretende contar aos outros. Sen fica na frente dela e diz que interpretará isso como uma declaração de guerra. Ele sai furioso do escritório. Kismet está muito preocupado. Arif está chegando no escritório da irmã e vê Sen saindo furioso, entra no carro e vai embora. Kismet pede à sua secretária que resolva um assunto o mais rápido possível e Arif entra no escritório e cumprimenta a Kismet, diz-lhe que deve perguntar-lhe algo e Kismet o convida para ir ao seu escritório. Ao entrar Kismet vê a jaqueta de Sen e Arif conta que viu o Sr. Sen saindo de lá. Kismet nega e diz que não sabe de quem está falando. Arif avisa que é cliente de Enver. O advogado avisa que lá existem vários escritórios e que aquele homem que ela menciona não saiu do dela. Ela pede que ele se sente e pergunta como pode ajudá-lo. Arif conta que encontraram a arma de Sarp na casa de Enver e que não sabe se o certo a fazer é levá-la à delegacia. Kismet diz a ela que é melhor jogá-la ao mar, pois não sabe quem ela está registrada ou se está envolvida em algum tipo de crime. A última coisa que eles precisam agora é de problemas por causa de uma arma e o mar é como um buraco negro, então é a melhor ideia. Arif diz que então seguirá o conselho dela e se despede da irmã. Quando Arif está saindo, ele vê que desamarrou um sapato e se ajoelha para amarrá-lo. Ouve a secretária de Kismet entrar no escritório e informar que o Sr. Sen ligou porque esqueceu o paletó. Arif está impressionado. Bahar chega atrasado em Tarlabazi e Enver pergunta como foi a entrevista. Bahar diz que infelizmente contrataram outra pessoa e ele foi lá de graça. Enver pede que ele não desanime e diz que encontrará algo melhor. Seria bom se Fazilha não tivesse desistido do livro. Enver diz a ela que tem uma boa notícia, há comprador para a casa que pertenceu a Tice. Se tudo correr bem, eles terão um pouco mais de dinheiro.
Ele ainda tenta convencer Sirin, que não concorda com a venda. Bahar diz que talvez sua irmã queira mantê-lo para construir uma nova casa assim que tiver dinheiro. Enver pede que ela não esqueça que ela também tem direito àquela terra, não só a lei o diz, mas ela merece. Bahar não responde e apenas diz que vai esperar os filhos chegarem logo. Ela entra no prédio. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.